Doutor Renato Abirrâmia, boa noite. Boa noite, Marconi. Como é que tá, doutor? Tá tudo bem? Tudo bem. Preocupado ainda, né? Muito preocupado com o Covid, né? Todo mundo é a preocupação geral. Doutor Renato Abirrâmia, eu queria que o senhor fizesse, né, uma panorâmica a questão da pandemia no mundo, no Brasil, especialmente no município de Nova Friburgo. Como que o senhor está acompanhando? No mundo, os países que estavam com um grande número de casos de diagnósticos, que estavam fazendo testes, e mortes, muitas mortes, né? Um número absurdo de mortes, como a Itália, a Espanha e a França, começaram a reduzir o número de mortos e também a incidência de casos. Houve uma redução. Os Estados Unidos, um problema muito preocupante, eles ainda não conseguiram deter a curva, ainda estão aí no ápice. O Reino Unido, né, também a situação não é muito boa. Agora, exemplos positivos, que é bom ter exemplos positivos nessa hora tão difícil, né? A Suíça, poucos casos, conseguiu conter, e ali está entre a Itália, a França, quer dizer, está ali no meio ali, e mesmo assim, os casos de mortes são bem pequenos. Portugal, do lado da Espanha, né? A Espanha com grandes casos, Portugal também teve um número pequeno de casos de morte. A Argentina, nossa vizinha aqui, poucas mortes, poucos casos, né? A Argentina é um bom exemplo, porque faz fronteira com a gente, né? A Coreia do Sul fizeram testes e conseguiram conter também. E um exemplo bom é Wuhan, na China. A China, de uma maneira geral, e Wuhan, principalmente, porque foi lá o berço, foi o epicentro, eles já estão voltando às atividades. A Alemanha vai começar agora, de uma forma escalonada, claro, a voltar. Então, isso aí significa que esse vírus, ele tem uma vida, é lógico que são vários fatores. As pessoas vão criando anticorpos, né, também, né, e ele tem uma vida determinada através da deleção do material genético, é uma questão genética, através do cromosoma, há uma quebra do cromosoma e ele acaba desaparecendo totalmente. É o que vai acontecer. Agora, quando? Esse é o problema, Marconi. Agora, doutor, Nova Friburgo, eu vou passar os números para o doutor aqui, ó. Nós temos Petrópolis, nós temos 7 óbitos. Nova Friburgo, nós temos 1 óbito confirmado e 7 aguardando confirmação. Rio das Ostras, nós temos 5. Bom Jardim, nós temos 1 óbito. Então, quer dizer, a doença já não é mais obra da ficção, da fantasia, é uma realidade, né? Nova Friburgo pode, inclusive, se confirmar os 7 óbitos para a Covid-19, ultrapassa Petrópolis. Então, a gente percebe que a situação começa a ficar crítica, isso sem falar quando a gente observa que Petrópolis a gente já tem 65 pessoas internadas, Nova Friburgo tem bem menos, 10, mas a questão já começa a ver que a Covid começa a pressionar o sistema de saúde, né? A questão toda é que esses 33 casos de uma morte, que são 34 são casos subnotificados. O número é muito maior que isso. Se nós formos usar o modelo matemático que tem sido feito aí por todos os autores em relação à Covid-19, nós teríamos aqui, no mínimo, 510 casos que estão aí andando na rua, muitos assintomáticos, e eu diria até a maioria assintomáticos, quer dizer, sem manifestação nenhuma, inclusive crianças, que podem transmitir para pessoas do grupo de risco, e essas pessoas do grupo de risco são as mais atingidas. Mas 25% dos casos que ocorrem no Brasil, a gente está fazendo uma panorâmica do Brasil, 25% dos casos de mortes são em pessoas com menos de 60 anos e
sem comorbidade. Quer dizer, qualquer um, a gente não sabe. O grande problema dessa doença é que, na maior parte das vezes, bom sinal que ela evolui bem. A criança, por exemplo, a gente tem um mecanismo imunológico de defesa. A criança praticamente não tem nada, ou tem pequenos sintomas, e passa até despercebido a doença na criança. Agora, as pessoas com várias comorbidades, pessoas menos de 60 anos mesmo, diabéticos, com doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças renais, essas pessoas, doenças autoimunes, elas estão no grupo de risco também. Obesidade mórbida, grupo de risco, sem dúvida nenhuma. Isso aí significa que nós temos que ter muito cuidado. Não adianta, a gente está vendo aqui, em Friburgo não tem a mensuração, como tem em São Paulo, eles estão conseguindo fazer, estão verificando quantas pessoas estão indo para a rua, quantas estão ficando em casa. O ideal é 70% em casa. São Paulo não está atingindo isso, está em torno de 50, 60, por aí. Eles não atingiram isso. A gente não tem esses números em Friburgo. Mas pelo que a gente está vendo aí, que está assistindo a sua TV e os outros noticiários, é que tem muita gente na rua. Hoje é feriado, né? Hoje é dia de feriado, é um dia que a gente não pode contar, mas vamos ver amanhã. As pessoas têm que ficar em casa, porque essa doença não se transmite se não tiver o contato com uma pessoa doente ou com algum material, né? Que a pessoa, através da tosse, da fala, etc., uma gotícula que fica em qualquer lugar, em qualquer objeto, pode, usar a mão, né? Pegando na mão, a mão não absorve, mas as mucosas dos olhos, do nariz, da boca, inadvertidamente a pessoa pode se contaminar. Por isso que é muito importante. Nós estamos ainda no pico do Brasil, nós estamos tendo aí entre 100 e 200 mortes por dia. Eu acho que esse número, a gente achava até que ia ser maior. Graças a Deus, morte é horrível. Qualquer morte é uma coisa muito triste, né? Mas, em relação aos outros países, se a gente usar uma metodologia de comparação com o tempo de doença, esse número é menor. A gente espera que continue cada vez menos. Não pode crescer, porque o sistema de saúde não está em lugar nenhum, até em Nova York. É em Nova York, a cidade que tem o maior poder econômico do mundo, está lá, eles estão com grandes problemas. Quanto mais aqui, né? Aqui na nossa cidade, na nossa região, metade dos nossos municípios, do estado do Rio, são 92, metade só tem um respirador. E tem 4 municípios que não tem nenhum. Você imagina se as pessoas precisarem ir para o CTI e usar o respirador. Por isso que a arma que nós temos, a grande arma, é o isolamento. Agora, mas quanto tempo vai isolar? Eu acho que daqui a 2 semanas, pelos meus cálculos, nós vamos ter aí um diagnóstico dessa situação, porque o Brasil vai começar a fazer testes, aqueles testes rápidos, e vai ter um diagnóstico, quem é que já está imunizado, quem tem anticorpo, quem não tem. Então isso vai ser muito bom para traçar um rumo para depois a flexibilização. Doutor Renato, as pessoas estão perguntando o seguinte: as máscaras que eles adquirem ou que eles estão fazendo em casa de tecido, elas podem ser reutilizadas? Como é que funciona a higienização das máscaras? Essas máscaras de tecido, sim, a cirúrgica não, né? Aquelas máscaras cirúrgicas tem duração de 2, 3 horas. 2 horas mais ou menos. Porque começou a umedecer, tem que tirar. Como é que é a história? Começou a umedecer, tem que tirar? Tem que tirar. Quanto tempo a pessoa pode ficar com a máscara? Mais 2 horas, mais ou menos. Essa de tecido? Não, essa de tecido não, essa cirúrgica, né? A cirúrgica. E a de tecido? Essa de tecido pode também uns 2, 3 horas, mas tem que trocar. E essa pode ser higienizada. 2, 3 horas. Aí porque pode lavar, água e sabão, secar, como é que faz? Essa pode. Água e sabão. Pode água e sabão. Água e sabão é o melhor remédio que tem para isso. Porque ele destrói a cápsula, é uma cápsula de gordura que o vírus tem, ele destrói. É melhor arma ainda, lógico, que tem alguns procedimentos, por exemplo,
frutas, legumes, etc., eles têm que colocar com água sanitária, aí, com hipoclorito de sódio, né, que é o componente da água sanitária, colocar numa solução de 1 litro d'água, eles falam gota, mas eu acho que o bom é uma xícara de café, aquela xícara pequena, de cafezinho. Coloca ali, 20 minutos, mata o vírus. Agora, doutor, a pessoa, eles estão dizendo assim, por exemplo, que eles vão no hospital, o médico também coloca um saco plástico, uma proteção no cabelo. A pessoa precisa também utilizar essa proteção ou não? Não, no cabelo não. Precisa usar máscara. Todo mundo, né? Daqui a pouco eu acho que vai ter um decreto aqui da prefeitura, do prefeito, tornando obrigatória o uso da máscara. Por enquanto não tem isso em Friburgo, mas em várias cidades do Brasil, inclusive no Rio agora, né? A partir do final da semana vai ser obrigatória a máscara na rua. Ninguém vai poder sair sem máscara. Eu acho que isso aí é uma medida que a gente vai ter que tomar aqui em Friburgo também, porque a máscara é um anteparo, né? É uma defesa da pessoa, né, contra um contágio externo e uma defesa também das pessoas que estão próximas contra o contato dessa pessoa, porque isso veda um pouco, né? Não é uma coisa para resolver o problema. Você está com máscara, não vai pegar. Tem as mãos. Depois vai tirar a máscara, a mão, o vírus fica na mão, passa no olho, pronto. Então, cuidado com as mãos é fundamental também, além das máscaras. E ficar aquela distância de 2 metros, não pode ser menos. São 2 metros de distância de qualquer pessoa, porque você nunca sabe quem é que está com a doença, quem é que não está. Olha, o que eu sei de casos aqui em Friburgo, muito mais do que esses 33, 34 casos, muito mais. Os que eu conheço, sei que tem. E que já estão sendo feitos os exames aqui em Friburgo, nos laboratórios particulares, né? Estão fazendo tanto o molecular, tem poucos fazendo molecular, aquele exame que tira o material suave nasal e do orofaringe, e também o teste rápido. Quase todos os laboratórios de Friburgo já estão fazendo o teste rápido, né? Isso é importante, porque a pessoa vai saber se teve a doença, né? Então, se a pessoa quiser também tentar entrar em contato com um laboratório desse, ela precisa de um médico para fazer o teste ou ela pode pagar? Em geral, esse pedido do médico não é muito importante não, nesse caso, né? No teste molecular eles podem até exigir, agora no teste rápido não. Esse teste rápido só serve depois do 7º, 8º dia. Agora, se a pessoa for assintomática, ele não vai ter 7º, 8º dia, não vai saber. Ele vai fazer o teste e aí tem imunoglobulina, IgG e IgM. Se a imunoglobulina e IgM tiver reativa e IgG também, ele está com doença ativa. Então é por isso que tem que esperar o sintoma. Não, porque tem pacientes que têm sintomas. A maioria das pessoas vão ter essa doença sem sintomas. Então, quem quiser fazer o teste pode. Ele vai saber, né, ele vai ter uma certeza se ele está até com a doença ativa, se ele tiver com o IgM, e se ele tiver o IgM e o IgG positivos, se depois o IgM desaparecer e ficar só o IgG, aí ele já está imunizado. E essa imunização, Marcos, é uma imunização provisória. Acredita, a gente não tem nada de certeza nessa doença, porque é uma doença nova. Não o coronavírus, que já existe aí desde 1975 descoberto, mas esse tipo, essa mutação que levou ao Covid-19. É uma doença nova que começou em dezembro do ano passado e nós ainda estamos aprendendo muito em relação a ela. Agora, esse problema da imunidade é importante, porque as pessoas dizem, vai pegar de não pega, não tem nenhum estudo. Aquelas pessoas que foram testadas na Coreia, esses testes não eram validados, não foram validados. Então, os infectologistas dizem hoje que a imunidade leva 1 a 2 anos. É uma imunidade provisória, a gripe também, o resfriado também. Então, vai ter uma imunidade sim, durante um período aí de 1 ano pelo menos. Aí daqui a 1 ano tem certeza que vai ter uma vacina, tomara. Doutor, o senhor estava conversando comigo hoje à tarde, a gente estava dialogando, né? E o senhor falou comigo que essas pessoas que hoje têm uma imunidade porque pegou o coronavírus, né? Mas ela criou anticorpos,
O senhor falou comigo que essa imunidade tem um prazo de validade, não é isso? Exato, eles acreditam em 1 a 2 anos. Agora, a gente não tem certeza absoluta nesse período, nesse tempo, né? 1 a 2 anos. É provável realmente que dá uma imunidade, sem dúvida nenhuma, já está comprovado. Agora, o tempo dessa imunidade é que a gente não tem certeza. Estima-se que entre 1 e 2 anos. Até porque, doutor, se essa imunidade fosse eterna para sempre, não precisava todo ano ter vacinação contra a gripe. A vacina da gripe é porque há uma mutação todo ano. Então, cada vacina é diferente. A vacina deste ano é com as cepas que ocorreram no ano passado. E assim sucessivamente. Quer dizer, todo ano a vacina é diferente. Já o coronavírus, essa mutação não é assim. Não é assim. Possivelmente, nós vamos ter uma vacina ad infinitum. Tomou, é lógico, vai dar uma imunidade, mas não vai precisar mudar a vacina. Tudo indica isso. Tudo é suposição, porque essa doença ainda não tem muitas definições, nós não sabemos muito. Você vê que a briga dos negócios de remédio, vai hidroclorotiazida, anita, cada hora se faz uma coisa. Eu estive revendo hoje, já tem quase 700 medicamentos estudados. Agora, o coronavírus, inclusive combinação de medicamentos. Eles estão fazendo coquetel, como se faz na AIDS, aquele coquetel. Eles estão tentando alguns medicamentos. E o que melhor até agora está dando resultado, ainda esses resultados são muito parciais, o número é muito pequeno, é o Remdesivir. Talvez a associação com o Remdesivir com outro pode dar um resultado bom. Tomara que seja feito rapidamente, a gente tem uma medicação, porque até agora, comprovadamente, seguramente, não existe nenhum medicamento que altere o curso da doença. Agora, doutor, as pessoas estão perguntando o seguinte, que elas viram que em algumas reportagens, né, que existe um trabalho, um exercício respiratório que a pessoa pode exercitar o pulmão e nisso fortalecer, vamos dizer assim, o pulmão. Existe isso ou não existe isso? O que o senhor aconselha, o senhor que é referência do país em doença respiratória e em pulmão? Em relação a pegar a doença, não adianta nada que é só não se contagiar. É só. Agora, exercício é muito importante, é importantíssimo. Até os jovens têm que fazer exercício, né? É lógico que dentro de casa, vai com todas aquelas restrições, porque quem tem quintal em casa pode fazer no quintal. Ora, evitar ir à rua. Agora, exercício é fundamental para os hipertensos, para os cardíacos, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem doença respiratória, os diabéticos. Fundamental. O exercício de 30 minutos por dia, no mínimo, isso é obrigatório, todas as pessoas. E melhora também a cabeça, melhora a autoestima. Nós temos que nos exercitar, aproveitar, andar pela casa toda. Quem tiver quintal, anda pelo quintal e procura ver se nós temos ali algum criador do mosquito dengue, da dengue, Aedes aegypti, porque neste mês, sempre em Nova Friburgo, teve o maior número de casos de dengue. E nós temos que evitar. E já que nós estamos em casa, nós vamos fazer a revisão da casa todo dia, para não deixar criadouro de dengue, que é mais uma doença, mais um problema que nós não podemos ter neste momento. Doutor, o tempo úmido, com uma umidade maior relativa do ar, facilita a contaminação do vírus ou não tem nada a ver? Olha só, isso a gente está vendo os quadros graves e as situações difíceis. O Brasil é um continente, cada lugar tem um clima diferente, né? Nós temos vendo no Amazonas, né? Em Manaus a situação está catastrófica, que lá tem um clima úmido, né? Nós temos Fortaleza, e a situação é crítica em Fortaleza também. Os dois estão completamente diferentes de Manaus. Nós estamos vendo também em Salvador, quer dizer, em São Paulo, cada lugar no Brasil tem um clima diferente, né? E pelo que se sabe até agora, não há assim, antigamente isso aí no verão, o Brasil não ia pegar no verão, nada foi comprovado, né?
em geral, as viroses, ela tem uma sazonalidade no outono e no inverno, de uma maneira geral. Agora, quanto a esse tipo de coronavírus, até agora, os estudos ainda não indicam isso. Doutor, a pessoa botou a máscara, foi na rua fazer compra, encontrou um amigo, encontrou outro amigo, ela pode ficar conversando por ela estar de máscara, não respeitando a distância, a distância de segurança de 2 metros, ou a máscara é uma proteção relativa? É uma proteção relativa, né? Agora, deixa a conversa para mais tarde, conversa pelo telefone, né? Arranja outro meio de comunicação. Esse momento é de longe. Oi, como é? De longe. Nem falar, só bater com a mão e pronto. Porque nós estamos num momento crítico da doença aqui no Brasil. Ainda está havendo a possibilidade de uma ascensão da curva. Eu estou vendo até... Eu sou otimista, né? A gente tem que ser, né? Eu, como médico, pneumologista, 50 anos da especialidade, eu nunca vi uma doença evoluir dessa forma, como quando, nos casos graves, claro, né? A maioria não vai ter nada, mas quando evolui mal, é uma pneumonia que é devastadora, imprevisível e não tem remédio. Tem que ter suporte apenas, esperar que o mecanismo de defesa do organismo resolva o problema, porque suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, suporte renal, suporte nutricional, mas nós não temos nada efetivo. Então isso é uma coisa que me causa uma tristeza muito grande, né? A gente estuda tanto e vem uma doença dessa que não tem nada. Mas a gente sabe que pode ser evitada, e para ser evitada, enquanto não tem a vacina, nós temos que tomar esses cuidados. Quer dizer, o médico praticamente não tem armas. Hein? O médico praticamente não tem armas para lutar contra essa... Não tem armas, esse aqui é o problema. Eu li hoje uma entrevista de um médico que estava saindo do CTI, né? Ele disse que sai frustrado todo dia ele sai frustrado, porque ele vê, se torna impotente contra uma doença que é uma avalanche de citocinas inflamatórias que destrói, que ataca o pulmão, que diminui a superfície respiratória, leva uma falta de ar tremenda. É uma doença muito ruim. Por isso que a gente insiste muito, eu estou falando disso com os telespectadores, porque insiste muito nesse negócio de ficar em casa, não abrir ainda nada, esperar, ainda tem 2 semanas aí para a gente ver. Nós estamos aí na 5ª semana de isolamento aqui na nossa cidade e praticamente no estado do Rio, né? Já teve mais de 400 mortes no estado do Rio já, e tem milhares de casos que a gente não pode quantificar os casos, porque não tem teste para todo mundo, né? A gente quantifica as mortes. Algumas são, essas mortes não refletem exatamente a situação, porque elas também são subnotificadas, mas não tanto. É um instrumento que a gente tem melhor hoje, são as mortes, que a gente vai saber, morreu, está comprovadamente com a doença, fez o teste molecular é seguro e é específico. Doutor, eu queria que o senhor deixasse aquela mensagem educativa, de fé, de superação para toda a comunidade, e em nome da equipe da Nova TV, a gente agradece por mais uma vez o senhor disponibilizado seu tempo e trazido a orientação a toda a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade de falar com as amigas e amigos da Nova TV, agradeço a você também, e eu acho que nós precisamos ter uma mensagem de esperança mesmo, porque isso vai acabar, não vai ficar mais, daqui a pouco, daqui a uns 2, 3 meses nós vamos ter, isso vai ser passado. As pessoas nem se preocupem com isso, que está passando em todo lugar, eles já estão abrindo, as pessoas estão tendo prejuízo, e grandes prejuízos, estão sem dinheiro, a gente sabe disso. O comércio está todo fechado, as lojas, pequenos comerciantes, tem funcionários, é uma situação muito difícil, mas é muito pior a morte. Então, a morte a gente não supera. E a morte não tem jeito. Não tem jeito, mas os prejuízos nós vamos conseguir suplantar, porque o friburguense, o brasileiro, ele tem um estoicismo muito grande, e nós vamos suplantar isso aí. Daqui a pouco
vai ser passado. Mas vamos ficar em casa e eu estarei sempre à disposição da Nova TV. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Falamos com o doutor Renato Abihammer, que é referência em doenças respiratórias no mundo, grande profissional. A gente tem o privilégio de ter esse médico aqui em Nova Friburgo, que atende a população e traz informações importantes.